Irmãos, eu gostaria de agradecer a presença dos que estiveram aqui na EBD, certo? Para nós discutirmos as questões das novidades com relação ao terreno, os compromissos que nós fizemos para que esse intento de termos um local próprio para cultuarmos ao Senhor possa ir para frente. Então, se você não pôde estar aqui, mas está interessado em saber o que aconteceu, me procure e, de um modo geral, eu vou expor as questões que foram decididas no grupo da igreja, tá certo? Vou dar lá um resumão. Quero chamar aqui a Glaucimar. Deus de amor, Deus de graça, somos gratos a Ti pelo quão grande amor o Senhor derramou sobre nós, ó Pai. Nós sabemos que somos imerecedores do Teu favor, nós sabemos que somos imerecedores do Teu perdão. Nós sabemos, ó Pai, que a única coisa que nós merecemos seria a condenação. Mas a Tua graça, a Tua misericórdia nos alcançou e por isso somos eternamente gratos ao Senhor. Te peço que o Senhor abençoe os professores agora que irão falar da Tua palavra para essas crianças. E te clamando, Senhor, que o Senhor possa direcionar que outras crianças possam vir até nós para que nós possamos falar de Ti para elas, ó Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe. Muito bem, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de que, hein? Que livro? Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Nós vamos hoje concluir o capítulo 2. Vamos fazer a leitura dos versículos 42 até o 47. Atos 2, 42 a 47. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Pai, nós queremos ser uma igreja conforme a Tua palavra diz. Nós queremos ser uma igreja que cumpre o Teu propósito. Nos usa, Senhor, nos auxilia a olharmos para as Tuas Escrituras e a vermos o referencial que o Senhor deixou para que nós possamos seguir. Auxilia cada um dos membros dessa igreja a se comprometerem, ó Pai, com o crescimento e a edificação desse povo, para que o Teu nome possa ser glorificado. Abençoe esse momento em que nós estamos estudando a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito nos convença disso que está escrito, ó Pai, e que nós possamos praticar aquilo que aprendemos. Em nome de Jesus, amém. Deixa eu sentar. Muito bem, na semana passada nós vimos o discurso de Pedro, a pregação de Pedro, e nós vimos como aquele homem, outrora, um homem inculto, um homem sem muita instrução, que andou durante os 3 anos do ministério público de Jesus nessa terra, e que tinha muitas dúvidas, por diversas vezes cometeu falhas. Agora, após receber o Espírito Santo do Senhor, ele falou com grande ousadia e clareza a mensagem do Evangelho. E nós vimos que, como crentes, nós devemos se enxergar que, se o Espírito Santo habita em nós, é nossa responsabilidade pregar com clareza, exatidão e ousadia a palavra de Deus. Pedro não teve medo nem mesmo de fazer a séria acusação de dizer que aqueles que estavam lhe ouvindo eram os responsáveis pela crucificação do Cristo. Ele falou sobre o estado de pecaminosidade daquelas pessoas, o que eles haviam feito de errado, mas também disse que aquele ali, a quem eles tinham crucificado, era quem podia trazer vida, era o Messias prometido, e que eles deveriam arrepender-se então dos seus pecados e crerem em Jesus Cristo. E foi isso que aconteceu.
E na semana passada nós vimos que naquele dia foram acrescentados quase 3.000 almas à igreja. Foram salvas quase 3.000 pessoas. E somando com os 120 que já existiam, a gente crê que naquele momento a igreja de Jerusalém passou a ter mais de 3.000 membros. E hoje nós vamos ver o que acontece, ou quais são as características de uma igreja cheia do Espírito Santo. Na semana passada nós vimos as características de Pedro, ou seja, de um crente cheio do Espírito Santo, que pregou com ousadia a palavra do Senhor. E agora nós vamos ver as características de uma igreja cheia do Espírito Santo. Você, a primeira pergunta que deve se fazer com relação a isso é: você faz parte da igreja? Mas de que modo você faz parte da igreja? De modo orgânico ou institucional? Ou os dois? A palavra de Deus deixa claro que o corpo de Cristo é composto por nós, os membros. Todos nós temos uma função dentro desse corpo. E nós somos mergulhados, ingressados nesse corpo a partir do momento em que nós recebemos o Espírito Santo. E quando é que se dá o recebimento do Espírito Santo nas nossas vidas? No momento que nós somos salvos, quando nós nos convertemos. Então, a pergunta que eu faço para você é: você já é um membro do corpo de Cristo? Se você é um membro do corpo de Cristo, saiba, você tem que cooperar com os demais membros para que a igreja cumpra a sua função de representante legal de Jesus Cristo nessa terra. E nessa noite eu gostaria de ir direto ao ponto e falar das características que nós podemos encontrar nesses versículos, do versículo 42 até o versículo 47, de uma igreja que faz isso, que está cheia do Espírito Santo e que cumpre os propósitos pelos quais Ele nos chamou. A primeira coisa que nós vemos com relação às características de uma igreja cheia do Espírito Santo está presente aí no versículo 42. Diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A primeira característica de uma igreja que é cheia do Espírito Santo é que ela tem um compromisso com a doutrina, ela tem um compromisso com a verdade. E o que eu quero dizer um compromisso com a doutrina e um compromisso com a verdade? Nós cremos que a Bíblia não é só mais um livro. Nós cremos que a Bíblia é a própria palavra de Deus. Os apóstolos foram inspirados pelo Senhor, homens santos foram inspirados pelo Senhor para redigir aquilo que nós conhecemos hoje como Bíblia. E naquela época eles já sabiam que estavam escrevendo esse livro. Eles não sabiam como é que essa ideia se compilar, mas eles sabiam que era um livro que estava sendo escrito por intermédio do Espírito Santo. Isso se mostra quando Pedro fala dos escritos de Paulo e diz que muitos distorciam os ensinos de Paulo, assim como faziam com as outras escrituras. O que ele estava fazendo era equiparar os escritos de Paulo às escrituras do Antigo Testamento. Então, ele sabia que aquilo que Paulo escrevia estava sendo inspirado. E por que é necessário uma igreja que está cheia do Espírito Santo ter compromisso com a doutrina? Porque uma igreja que não está cheia do Espírito Santo, ele não tem compromisso com a palavra de Deus, mas sim com seus ouvintes. Então, é muito sutil e de diversas formas que você possa imaginar, igrejas têm à sua frente homens e muitas vezes até mulheres que pregam palavras que não são as palavras de Deus. Palavras distorcidas, doutrinas que são outras, que não são as doutrinas dos apóstolos. E como nós podemos perseverar unânimes nessa doutrina? É necessário primeiro que eu faça o estudo da doutrina dos apóstolos. É necessário primeiro que eu conheça a doutrina dos apóstolos. Muitas vezes a gente escuta falar que os especialistas na moeda, né, os especialistas em falsificação de moeda, eles não se expõem muitas vezes às notas falsas, mas eles são expostos a uma grande quantidade, repetidas vezes, às notas verdadeiras. Ao ponto de quando eles pegam uma nota falsa, facilmente eles podem identificar que aquela outra é falsa. Será que você tem pegado na palavra de Deus o suficiente para conhecê-la tão bem ao ponto de identificar quais são as doutrinas falsas que têm sido pregadas? Na sexta-feira nós estávamos conversando aqui sobre a sutileza das mensagens. E o autor colocou um ponto no livro que era tão sutil como era transmitido aquele ponto,
Que alguns irmãos ficaram, né? Vixe, no começo eu nem tinha percebido o quão perigoso era. E o que nós temos que fazer? Estarmos atentos. Quando a palavra do Senhor diz aqui, perdão. Quando a palavra do Senhor diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, a palavra do Senhor está deixando claro que os apóstolos estavam transmitindo aquilo que eles haviam recebido de quem? Do próprio Cristo. Daquilo que eles sabiam que era o cumprimento do Antigo Testamento e das promessas do Antigo Testamento, daquele que veio cumprir toda a lei, e que agora nós estávamos livres nele, livres no Senhor Jesus, para servir. Mas, por muitas vezes nós percebemos que a palavra de Deus não tem sido mais o centro nas igrejas. As doutrinas apostólicas têm dado lugar às doutrinas do egocentrismo, onde os pastores criam técnicas e mais técnicas e aperfeiçoam suas técnicas para que as pessoas saiam do culto totalmente em êxtase, animados, confortados. Estar feliz, entusiasmado e confortado com a palavra de Deus não tem problema nenhum. Mas o problema é que a maioria desses pastores não busca um entusiasmo, um conforto e uma direção na palavra de Deus, em sim pensamentos próprios. E os pensamentos próprios, eles não têm efetividade eterna. Somente a palavra de Deus é que pode nos dar sabedoria e nos instruir para uma vida tanto na presença aqui nessa terra, quanto depois, quando nós nos encontraremos com o Senhor. Como a gente estudou lá em Provérbios, no capítulo 3, nós temos que ter a noção de que nós não devemos nos estribar nos nossos próprios pensamentos. Aquilo que deve servir de estribo, aquilo que deve servir de apoio para a nossa vida, é justamente a palavra de Deus. E você, irmão? E você, irmão? Tem feito uso da palavra de Deus? Você tem ficado atento se o que é pregado aqui é a palavra de Deus? Como igreja, nós temos zelado pela sã doutrina. O apóstolo Paulo era um homem altamente instruído, um doutor na lei. Ele recebeu instruções e revelações do próprio Cristo, que se revelou a ele durante 3 anos, quando ele esteve no deserto da Arábia. E quando ele foi pregar para os irmãos de Bereia, o que é que aconteceu? Aqueles irmãos, mesmo sabendo de quem era Paulo, eles olhavam nas Escrituras para saber se aquilo que ele estava pregando era verdade, se estava correto. O mesmo vocês devem fazer comigo ou com qualquer outro pregador que chegue nesse culto. O que está sendo dito? Vem da palavra de Deus ou da mente do pastor? O que está sendo dito é instrução divina ou é instrução de homens? Mas para que você faça um bom julgamento, você precisa antes conhecer a palavra de Deus. Nós vimos nos estudos da EPB que nós devemos ter a disciplina espiritual da absorção bíblica. E nós podemos absorver a Bíblia de diversas formas. Lendo, memorizando versículos, escutando mensagens, fazendo estudos hermenêuticos, exegéticos. Mas quanto tempo você tem investido em aprender mais da palavra do Senhor? Um bom uso para saber se você está fazendo o que é adequado no aprendizado. Veja outras áreas da sua vida onde é necessário aprender coisas. Veja quanto tempo você está investindo em aprendizado dessas outras coisas. Seja no trabalho, ou até mesmo para o lazer. O nosso amigo aqui, Moisés, pescador, ele precisa aprender quais são as melhores iscas, né, Moisés? Ele precisa saber quais a que pega tucunaré, qual é a que pega pema, qual é a que pega mais o que? Piau, né? Cada isca serve para uma coisa. Ele não vai adivinhar. Ele precisa aprender. Você pode gastar o tempo para aprender muitas outras coisas, e aprendizado é muito bom. Mas nenhum aprendizado é mais valioso do que o aprendizado da palavra de Deus. E se você tem negligenciado o aprendizado da palavra de Deus, que é útil para a eternidade, você tem negligenciado o próprio Deus. E como igreja, nós devemos ter a responsabilidade de exortarmos uns aos outros, de auxiliarmos uns aos outros a perseverarmos
firmes no aprendizado da palavra do Senhor. Nosso desejo é que a cada ano seja o maior número de pessoas que venham aqui no final do ano receber o diploma de conclusão da leitura sistemática anual. Nosso desejo é que mais irmãos possam ter a oportunidade de fazer o TBLI. Nosso desejo é que mais irmãos possam ser aqueles utilizados para darem aula aos outros irmãos. Porque se a gente faz uso da palavra de Deus, como ela disse que é para fazermos, nós somos mais úteis à vida dos nossos irmãos. Mas se nós não aprendemos nada da palavra de Deus, também nós não temos como transmitir a palavra de Deus para os demais. E se irmãos não transmitem a palavra uns para os outros, a igreja fica fraca. Então essa é a primeira característica de uma igreja que está cheia do Espírito Santo. Uma igreja que tem um compromisso sério com as doutrinas centrais, a doutrina dos apóstolos. E nós vamos ver que isso é algo distintivo para uma igreja saudável. A segunda característica está também no versículo 42 e diz: eles perseveravam não somente na doutrina dos apóstolos, mas eles também perseveravam na comunhão. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Hebreus capítulo 10. Hebreus 10. Hebreus capítulo 10, versículos 23 a 25. Amém? Hebreus 10, 23 a 25. Diz assim a palavra do Senhor: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque é fiel o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, e não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando naquele dia. Deus é um Deus de sabedoria. Deus é um Deus que Ele sabe que a caminhada cristã não é fácil. E por isso, por ser um Deus sábio, Ele não permitiu que nós ficássemos sós. E um dos principais recursos que a igreja fornece é justamente a comunhão. Mas a comunhão, por diversas vezes, tem sido confundida somente com um dos aspectos da comunhão. A comunhão tem sido confundida com diversão. Jogar bola com os irmãos faz parte da comunhão. As mulheres ir jogar carimba, ir lá para o clube do médico, descer o escorregador lá na fila indiana, tudo isso faz parte da comunhão. Mas a comunhão verdadeira diz respeito também à exortação e o amor, o amparo uns para com os outros. No texto de Hebreus a gente viu que quanto mais vai se aproximando o dia, o grande dia do Senhor, mais dispostos nós devemos estar de estarmos nesse ambiente eclesiástico, de estarmos juntos com os nossos irmãos, para termos a sabedoria e o amparo necessário para que nós possamos avançar. Mas infelizmente as igrejas têm se tornado cada vez mais impessoais. Você vem, senta, abre sua boca para cantar, escuta, 10 minutos depois você já está em casa, quando acaba o culto. E sabe, isso tem prejudicado muito o crescimento da igreja. Se nós não nos dedicarmos a congregarmos com o objetivo adequado, um dos principais propósitos pelo qual a igreja existe, fracassa. Se você vem para cá sem disposição de ajudar e ser ajudado, você está falhando na sua visão de igreja. Você está falhando no porquê que você deve congregar-se. E isso é tão comum hoje em dia, que existem pessoas que dizem que se congregam, mas se congregam virtualmente, ao ponto de acompanharem uma mesma igreja, domingo após domingo, sem ter nenhum contato com os membros daquela igreja. Assiste a mensagem do pastor pela internet, faz bom uso do que é dito lá, mas esquece que só escutar a mensagem e não congregar é uma coisa
errada. Deus repreende, nos diz que não devemos deixar nossa mútua congregação, não devemos deixar de estarmos juntos, principalmente quando nós temos a consciência que o Senhor está perto de voltar. Você entende o propósito pelo qual você deve vir para a igreja? Você deve entender. Perdão. Você deve entender que nós estamos reunidos aqui como irmãos em Cristo, mas como membros uns dos outros. Lembra o que a gente estudou? Se o corpo todo fosse ouvido, será que a gente teria todas as funções necessárias? Se tudo fosse nariz, teríamos as funções necessárias? Se tudo fosse mão, se tudo fosse olho, cada um de nós tem funções diferentes. E é justamente pela diversidade de membros que nós somos ricamente abençoados. Então, meu irmão, se você está caminhando fraco, saiba, a igreja é o seu local de refúgio. É função da igreja amparar. É função da igreja exortar. É função da igreja amar. E essa é uma das características de uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu quero deixar aqui um incentivo para os irmãos que por diversas vezes acham que tem que estar sempre com um sorriso no rosto, e esse sorriso por diversas vezes de modo hipócrita, achando que necessita mostrar que a sua vida não tem desafios. Se você está mal e está com medo de ir para a igreja porque está mal, saiba, você está com o pensamento errado. No dia que você estiver mais fraco, no dia que você estiver mais temeroso, no dia que você menos quiser ir à igreja, venha e seja ajudado pelos demais irmãos. E no dia que você estiver mais eufórico, no dia que você estiver mais feliz, no dia que você estiver radiante, venha e ajude os demais irmãos. É uma troca. Nem sempre nós estamos vibrantes e nem sempre nós estamos capengas. Mas todos nós passamos pelos dois momentos. Passamos por momentos de felicidade e por momentos de tristeza. Se isso não fosse verdade, o Senhor não teria dito: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Se você só está na igreja quando está feliz, como os irmãos podem chorar quando você estiver chorando? Como podem me apoiar nos momentos difíceis? Mas sabe o que provocou muito disso, dessa rejeição? A disposição de demonstrar para as demais pessoas que você é perfeito. Então você vem para a igreja com a ideia de que eu devo que demonstrar para os irmãos que eu sou perfeito. E aí a gente cria uma cultura de pessoas dicotômicas. Pessoas que são uma quando estão reunidas com os demais irmãos, e são outra totalmente diferente quando estão em casa ou no trabalho, na roda de amigos ou na família. Nós somos crentes 24 horas por dia, independente do local. E a nossa comunhão deve se dar também 24 horas por dia, independente do local. A igreja tem função não só entre quatro paredes. A igreja é funcional quando você está doente e alguém vai visitar você. A igreja é funcional quando você está em uma crise séria sobre a sua fé, muitas vezes até sendo confrontado se ela é real ou se não é, e os irmãos te apoiam, fazendo com que você lembre de Cristo, o que Ele fez na cruz. Mas lembre-se, essa função é uma função dupla. Tanto você tem que ter a disposição de ajudar, como a disposição de ser ajudado. Então, nos momentos difíceis, que normalmente é mais fácil que as pessoas não venham à igreja, eu lhe incentivo: esteja presente no culto e seja ajudado. A terceira característica de uma igreja que está cheia do Espírito Santo é esse aqui, partilha mágica. Deixa eu fazer isso aqui. Tá ungido já? Tá. Tomara que não seja leve. Vai ficar pregando esse negócio aqui. Vamos lá. A terceira característica
bora ver se de dentro para fora faz o quê? Acho que eu boto embaixo da língua, pastor. Já era. Terceira característica de uma igreja que está cheia do Espírito Santo é uma igreja que ora. E a oração demonstra duas grandes outras características que nós temos em relação ao Senhor. A primeira é que nós verdadeiramente acreditamos que dependemos de Deus. Nós normalmente não pedimos ajuda quando nós achamos que somos capazes de fazer. Acontece que na vida real, na vida do crente, ele sabe que ele não pode nada sem Deus. Então, tudo que o crente faz, ele deve levar isso em oração. Ele deve buscar a orientação de Deus. Ele deve buscar saber como proceder para que ele acerte, não fazendo a sua vontade, mas a vontade de Deus. E a segunda característica disso, daquela igreja que ora, do irmão que ora, é a característica que ele é confiante no Senhor. Ele verdadeiramente confia e descansa. Já parou para pensar que naquelas noites mais difíceis do sono vir, quando você está ansioso, normalmente são porque a gente está tentando encontrar soluções para aquilo que está fora do nosso alcance. E a gente revira para um lado, revira para o outro, e a noite parece que não passa, as horas não passam, e você cada vez mais angustiado. E simplesmente, o que você deveria fazer, está lá em Filipenses capítulo 4, nós deveríamos levar tudo aos pés de Cristo em oração, com ações de graças. E o que a Bíblia diz que a gente receberia em resposta às nossas orações? Paz. Uma paz que excede todo entendimento. Uma paz capaz de fazer você, no meio de um turbilhão de problemas, estar em perfeita tranquilidade. E é por isso que ela excede todo entendimento. Porque o que o mundo espera é que quando nós estamos mergulhados em problemas, nós estejamos também desesperados. Mas o crente que leva tudo a Deus em oração é um crente que não anda ansioso. É um crente que tem a paz de Deus à frente da sua mente e do seu coração. Uma igreja que está cheia do Espírito Santo é uma igreja que ora. Quando nós vamos estudar a história da igreja, todos os grandes avivamentos que já ocorreram no nosso planeta, todos os grandes avivamentos que a gente já viu a igreja presenciando, começaram com oração. Porque quem faz a obra não somos nós. Quem faz a obra é o próprio Deus. O que a gente vê a palavra do Senhor nos dizer? Se o Senhor não construir a casa, em vão trabalha as que edificam. Se não for o Senhor que guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Não adianta de nada você levantar de madrugada, conquistar pão de dores, se não for o Senhor que te ofereça o sustento. Porque tudo vem do Senhor. Mas a nossa ideia fraca e pecaminosa é de que só as coisas fáceis de ser vividas vêm do Senhor. Mas não. A palavra de Deus deixa muito claro. Para o crente, todas as circunstâncias cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o maior bem que eu posso ter vindo da parte de Cristo é ser parecido com Ele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, com o objetivo de serem conforme a imagem do seu Filho, de Cristo Jesus. Esse é o objetivo. Então, uma igreja que verdadeiramente está cheia do Espírito Santo, ela ora. Entrega tudo nas mãos do Senhor. E quantos milagres nós temos presenciado pela oração? Durante alguns anos, os irmãos oraram para que esse trabalho não fechasse. Depois, começamos a oração para que Deus nos desse a oportunidade de comprar um local. E Deus está respondendo nossas orações e nós vamos comprar o nosso local agora. Depois nós vamos orar para que aquele local seja construído. E depois, a gente vai parar de orar? Não. Sempre teremos motivos para orar. Pedindo e agradecendo. Quando nós demonstramos isso, nós demonstramos dependência e confiança no Senhor. Uma quarta característica de uma igreja
que ama verdadeiramente a Deus e que está cheia do Espírito Santo, é que a gente vê no versículo 43, que diz assim: e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. A quarta característica de uma igreja verdadeiramente cheia do Espírito Santo é o temor ao Senhor. Aquela igreja ali era uma igreja que começou a ter reverência. A palavra temor é a palavra que a gente utiliza para um medo reverente. Sabe quando você é mais novo e você pode estar aprontando dentro da sala de aula e entra o diretor da sala? As suas atitudes são moldadas pelo respeito que você tem por aquela pessoa que acabou de entrar. A reverência em relação a Deus nos transforma em pessoas que cumprem a vontade de Deus. Nós devemos sim temer ao Senhor. Nós devemos sim ter reverência ao nosso Deus. Será que você entende a majestade dele? O quão grande ele é, o quão santo, o quão perfeito Deus é, digno de toda honra e glória. Um Deus perfeito, sem falhas. Será que você entende que é esse Deus que você serve? É interessante perceber que quando nós nos comparamos e nós nos tornamos iguais, digamos assim, em entendimento de status com a outra pessoa, comumente, o que some logo de cara dos relacionamentos que acontecem isso? A reverência. Se antes, aquela pessoa ali era meu chefe, e futuramente eu me torno um par no mesmo nível, na maioria das vezes as pessoas não têm mais a mesma reverência que tinham antes. Muitas vezes isso acontece dentro da igreja. Nós olhamos para o nosso irmão e nós vemos ele muitas vezes como alguém que está no posto de destaque. Um diácono, um presbítero, um pastor. E quando eu me equiparo, agora sim, eu estou falando de igual para igual. Acontece que com relação a Deus, só existem duas classes: Deus e seus servos. Todos nós, na presença do Senhor, somos iguais. Nenhum pastor é melhor, nenhum diácono é melhor. Mas você tem que ter amor e respeito pelos seus irmãos, baseado no amor e respeito que você tem para com quem? Com o próprio Deus. Então, lembre-se, o modo como você deve se portar nessa igreja é o modo de reverência ao Deus a quem nós cultuamos. E reverência não é sinal de formalidade. Reverência é sinal de respeito, entendimento de quem nós servimos. Porque quando a reverência se torna formalidade, nós nos tornamos muitas vezes legalistas, criando regras que teoricamente fazem a nossa reverência ser notada. Mas reverência é isso: respeitar quem Deus é e o que Ele faz por nós. Respeitar um Deus santo, que é o único digno de toda adoração, de toda honra e toda glória. Nós precisamos também nos auxiliarmos nisso, nos exortarmos nisso, lembrarmos que nós somos apenas servos. Servos daquele Deus misericordioso, que foi capaz de dar a vida do seu próprio Filho em nosso resgate. A quinta característica de uma igreja que verdadeiramente está cheia do Espírito Santo está presente aí nos versículos 44 e 45. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos segundo cada um havia de mister, ou a necessidade de cada um. Desapego das coisas materiais e um coração disposto a ajudar os irmãos é outra característica de uma igreja que verdadeiramente está cheia do Espírito Santo. Perceba: desapego às coisas materiais e um coração disposto a ajudar. Isso não significa dizer que aquelas pessoas, agora todas as que eram ricas, se fizeram pobres. Não é isso que o texto está falando. Mas eu tenho que entender que o meu relacionamento
de auxílio para com o meu irmão é maior do que o meu amor pelas riquezas. A Bíblia não condena ninguém de ser rico. Não condena. E a Bíblia fala de muitos homens ricos e mulheres ricas que auxiliaram a obra do Senhor. Mas a Bíblia também fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O pecado não é pecado ser rico. O pecado é quando eu amo mais o dinheiro do que o próprio Deus. Assim sendo, o pecado se torna o meu Deus, o meu ídolo. E é interessante perceber que ali em Jerusalém nós tínhamos pessoas de diversas condições aquisitivas. E aqueles homens e mulheres que tinham mais posse se colocaram à disposição em auxiliar os irmãos que estavam precisando. E aqui a Bíblia não está pregando igualitarismo. Igualitarismo não é bíblico. Comunismo não é bíblico. Até nos céus, os galardões não vão ser distribuídos de uma forma idêntica. Sabe por quê? Uns vão fazer mais do que os outros. E como consequência, vão receber maiores recompensas do Senhor dos céus. Olha o que a gente vê no final do versículo 45. Segundo cada um havia de ministério. Ou seja, conforme a necessidade de cada um. Não é pegar as riquezas de todo mundo aqui, vende todo mundo, e agora a gente vai repartir em partes iguais, porque é isso que Deus está querendo de nós. Não, não é isso. Deus quer que a gente não ame as riquezas. E Deus quer que a gente esteja com o coração disposto a auxiliar nosso irmão. Quero que os irmãos lembrem do que é falado lá em Tiago. Nós vimos que a igreja lá, a repreensão que Tiago faz, é justamente porque a igreja está começando a dar mais honra, maior glória às pessoas que se achegavam para a igreja e que tinham posses. Deixando os demais sentados nos piores locais, muitas vezes até nos estrados dos mais ricos. E fazendo isso, eles estavam descumprindo o que o Senhor queria que eles fizessem. Será que seu coração tem sido verdadeiramente disposto a auxiliar o seu irmão? Será que você tem estado atento às necessidades? A gente também vê lá em Tiago que o modo de ajudar aquele que tem fome é fazendo o quê? Dando de comer. Aquele que tem sede é fazendo o quê? Dando de beber. Não é suficiente eu dizer, Deus te abençoe. Se meu irmão ou minha irmã está passando necessidade, não adianta eu dizer, Deus te abençoe. Se eu tenho condições, eu devo ajudar. Eu devo me colocar à disposição. Mas isso aqui também não é base para dizer que as pessoas devem ser acomodadas, se escorando na riqueza dos irmãos. O que também é muito comum. Ah, fulaninho tem dinheiro, né? Faz. Já sei quem é que eu vou me escorar. Tudo que eu puder fazer para agradar aquele ali, eu vou poder tirar uma pontinha. Sabe que isso não é característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Isso é uma característica cheia de uma pessoa do Satanás. Endemoniado. A Bíblia diz que aquele que não trabalha, também não come. A Bíblia não dá margem para vagabundo. Para pessoa que se escora em outras pessoas. A Bíblia não dá margem para aqueles que querem fazer uso daquilo que não conquistaram. Então nós não podemos ir para nenhum extremo, nem outro. O extremo primeiro que o texto está nos mostrando é: eu não posso amar as riquezas desse mundo. Porque primeiro eu devo lembrar que todas essas riquezas foram dadas pelo próprio Deus. Então eu tenho que ter o coração disposto a ajudar. E o outro extremo é: eu não vou ficar me escorando nas bênçãos financeiras que Deus deu para meu irmão, para minha irmã. Porque isso também é pecado. Outra característica que nós vemos de uma igreja que verdadeiramente está cheia do Espírito Santo, está lá no versículo 46, que diz: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. A característica número 6 é a característica da unidade. E ela é muito complementar à comunhão. Mas a unidade em relação ao que está sendo falado no versículo 43 é uma das coisas que nós temos mais falhado como igreja. Como é que é dado a unidade aqui no versículo 46?
perseveravam unânimes todos os dias, onde? No templo, e partindo o pão em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. A gente acabou achando que o único canto onde a igreja se reúne é o templo. O único canto onde a igreja tem para ser útil na vida do irmão é o templo. E isso tem afetado grandiosamente os relacionamentos entre irmãos. A Bíblia nos ensina a sermos hospitaleiros. E esse versículo anterior já nos demonstra isso. Se eu não estou disposto a ajudar meu irmão quando ele está na necessidade, eu não vou ser hospitaleiro também. Eu não vou ter disposição de receber os meus irmãos em casa. Mas acontece que é necessário, porque é no viver diário que nós observamos o que é ser um cristão verdadeiro. A palavra de Deus diz que é função dos pais ensinarem seus filhos ao quê? Ao deitar, ao levantar, ao dormir ou ao acordar, né? E o que a gente vai fazer também? Durante todo o dia, andando pelo caminho. A vida cristã discipular diz respeito à minha rotina. Rotina. Eu não lembro com quem era que eu estava falando esses dias, mas eu estava relembrando a frase lá do 23BC, que diz: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Quer ser útil na vida de um irmão recente-convertido? Sabe o que você faz? Chama ele para a sua casa. Quer ser útil na vida de um irmão velho convertido? Sabe o que você faz? Chama ele para a sua casa. Vivam em unidade. Convidem mais. Não esperem para se ver só uma vez na semana, 2 vezes na semana. Chama. Rapaz, você está fazendo o que hoje à noite? Eu vou para aí. Não, não venha não. Eu levo água. Eu levo 2 ovos. A gente cozinha. E é interessante que o mesmo versículo fala o quê? Partindo o pão em casa. E tem uma coisa que essa igreja me ensinou. Está falando até no encontro de casais, né? Comer é com você mesmo, né? E eu aprendi a partilhar cada vez mais o pão, sabendo que partilhar o pão é estar íntimo. Como é, bem? Faltou a comida ontem, né? Porque faltou a casa. A minha casa estava fechada. O que acontece é que nós precisamos estar dispostos a abrir o nosso lar. E não preciso mostrar um lar que não é o meu. Eu não preciso servir caviar se eu só tenho um ovo para comer na semana. Eu não preciso mostrar que eu só como ovo se eu como caviar também na semana. Deixa o irmão experimentar o caviar. Deixa eu saber se é bom, se é ruim. Né? Mas por que isso tem afetado tanto a igreja? Porque se institucionalizou a igreja de um modo que a parte orgânica da igreja, que somos nós, os membros, morreu. É tanto que até nas nossas músicas, muitas vezes, quando se fala de igreja, se fala do local. Então reveja isso. É algo que a gente precisa aprimorar. É algo que eu tenho tentado incutir na mente de vocês, a importância de nós vivermos em unidade de casa em casa. Partindo do pão. Como é que você vai saber se seu irmão está passando necessidade? Se você não sabe onde ele mora, se você não sabe onde ele trabalha, se você não sabe o que ele está vivendo no dia a dia. Sabe por quê? Nós temos dificuldade de falar como é que está a nossa vida quando a gente chega aqui. Eu cumprimento, dou boa noite e digo o quê? Como é que está? Qual a resposta? Tá tudo bem. Mas esse bem nem sempre é bem. Esse bem muitas vezes está escondendo uma geladeira vazia. Esse bem muitas vezes está escondendo um casamento que está se esfarelando. Esse bem muitas vezes diz respeito a irmãos e irmãs dentro de casa que estão se degladiando. Esse bem muitas vezes esconde uma fragilidade espiritual sem precedentes. 1 hora junto aqui não é suficiente. 2 horas não é suficiente. Visitar várias vezes na semana nunca vai ser suficiente.
Mas o quanto mais próximo nós estivermos, mais unânimes nós seremos. E unidade é sinal de fortaleza. É sinal de força espiritual. É sinal de uma igreja que está cheia do Espírito Santo. Então, irmão, não tenha medo de abrir a sua porta. Abra. Pode ser que os irmãos baguncem. Você ajeita. Pode ser que o irmão lave o prato para você, como a gente viu ontem. O Milton te arranjou uma louça para lavar, ó. Se ofereceu para fazer churrasco, ganhou com uma louça para lavar. Não foi, Milton? Mas o que a gente faz? Vive em unidade. Vive em unidade. Como é que eu obedeço a ordem dada lá com Jesus em Mateus capítulo 28 da grande comissão? Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Como é que ensina todas as coisas que Cristo ordenou, se você só tem 1 hora com aquela pessoa, meia hora na semana com aquela pessoa? Leva para dentro de casa que ela vai ver o que é ser crente. Ah, mas eu tenho vergonha do crente que eu sou. Muda! Muda! Se ajeita! Se você está 10 anos na igreja e tem vergonha de chamar um irmão, porque você vai passar vergonha com a sua família, está na hora de você mudar. Está na hora de você rever seus conceitos. Se tem vergonha, é porque a sua família não está andando do modo como deveria. Não está sendo discípulo e discípulo de Cristo. Simples assim. E a vergonha, normalmente, não é porque nós somos falhos. A vergonha é o medo de ser repreendido. E uma pessoa que não aceita a exortação é uma pessoa sem sabedoria. Burra. Burra. Então abra a porta da sua casa. A janela, as grades. Deixe todo mundo entrar da igreja. Sejam bem-vindos. Me auxiliem na minha vida com Cristo. Ah, mas vão me julgar. Vão. É claro que vão. Sabe por que vão julgar? Porque é mandamento de Deus julgar. Mas só que a Bíblia do descrente só tem um versículo, né? Não julgueis. E o restante da passagem todinha se esquece. O que o restante da passagem fala? Que eu não devo tentar tirar a trave do olho do meu irmão tentar tirar o argueiro do olho do meu irmão se eu estou com a trave no meu olho. Isso diz respeito a permitir ser ajudado para depois ajudar. Se eu não tenho coragem de abrir minha porta, é porque eu não quero que ninguém tire a trave que está no meu olho. E se eu não tenho a disposição de que alguém tire a trave que está no meu olho, eu não vou ser jamais útil na igreja para tirar o argueiro que está no olho do meu irmão. Unidade em comunhão. Abrir as portas da sua casa diz respeito à humildade. Humildade. Não existe ninguém perfeito. Não existe. Mas tenho total ciência que uma igreja que exorta-se mutuamente é uma igreja que cresce. É uma igreja que se fortalece. É uma igreja que traz glória ao nome de Deus. E uma igreja que tem suas portas fechadas é uma igreja que vai se amufinando. Sendo bem cearense. Vai ficar tudo mufino. E sabe o que acontece com gente mufina? Se não cuida, o que acontece? Morre. Uma pessoa desnutrida, se não é alimentada adequadamente, ela vai morrer. Uma igreja que não se alimenta da palavra de Deus, da comunhão, da exortação mútua, é uma igreja que morre. Morre. Então abre a igreja. A igreja normalmente, muitas vezes abre e entra mais gente vindo de outros locais do que convertidos. E os crentes, em vez de se estimularem para crescerem e chamarem pessoas que não são salvas, eles preferem se acomodar, cada um no seu quadrado. Lembra? Esse negócio de cada um no seu quadrado não cola na igreja, certo? Esse pensamento de que eu tenho meu espaço não existe para Deus. Se você não quer ser exortado, a igreja não é seu lugar. E se a igreja não é seu lugar, você não é filho de Deus. E sabe o que acontece com os não filhos de Deus? Condenação ao inferno. A porta da sua casa é um sinal claro se você é ou não
um discípulo disposto a ser moldado pelo seu Senhor. Então, a unidade no templo e nas casas é um sinal claro de que uma igreja está cheia do Espírito Santo. Outro sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo é o louvor a Deus. Versículo 47. Louvando a Deus. Louvando a Deus. Quando você vier se reunir com a igreja, não abra só sua boca e duble o playback, não. Cante. Ah, mas eu canto ruim. Canta ruim. Pode ser que você aprenda cantando ruim. Pode ser que não. Mas os irmãos vão ter tudo que ter amor e misericórdia. E sabe uma coisa que é interessante? Eu sempre cantei ruim. Mas até que teve alguém que teve misericórdia de mim, começou a me ajudar. E hoje eu canto ruim, mas é menos. Muitas vezes a gente acha que o louvor é uma parte só para dar uma introduçãozinha no culto. Louvor é culto a Deus. Muitos irmãos chegam atrasados, depois do louvor já ter começado. Não, o culto ainda não começou. Começou. A música faz parte da adoração a Deus. E uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que canta com alegria, com a boca aberta, para que se escute o louvor ao Deus maravilhoso que nós temos, ao Deus que nós servimos. E principalmente, pensando no que estamos cantando. Não é só abrir a boca e emitir as notas certas, não. Dizer as sílabas corretas, não. É pensando no que está sendo dito como uma oração. Uma igreja que está cheia do Espírito Santo, ela louva grandemente ao Senhor e com alegria. Outra característica de uma igreja que está cheia do Espírito Santo, ela é que essa igreja é exemplo até para os infiéis. Como assim? É exemplo até para os infiéis. O versículo 47 diz assim: e caindo na graça de todo o povo. O que é que estava acontecendo? Vamos abrir nossas Bíblias lá em João 13. João capítulo 13, versículo 35. João. Ficou João 13, 35. Amém? Amém. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Como é que Cristo resumiu a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando nós, como igreja, prestem muita atenção nisso. Quando nós, como igreja, verdadeiramente amamos uns aos outros, nós somos reconhecidos como discípulos de Cristo. E isso interfere no modo como a sociedade nos olha. Vocês acham que passou batido 3.000 pessoas convertidas se reunindo de casa em casa? Vocês acham que lá em Jerusalém ninguém ficou sabendo disso? Vocês acham? Não. Impactou a cidade. Impactou. E nós também podemos impactar a nossa sociedade ao redor. Quando as pessoas perceberem pecadores reunidos e cheios de defeitos, mas dispostos a ajudar uns aos outros. Como é que aquele povo ali, tão diferente um do outro, consegue viver em paz? Consegue viver em harmonia? Consegue se amar desse jeito que eu nunca vi? O povo unido. Recentemente, eu já fiquei muito triste com diversos testemunhos de pessoas que chegam para mim, quando eu estou evangelizando, e dizem assim: eu já fui crente. E quando ela vai me contar o motivo que ela saiu da igreja, sabe o que foi? Decepção. Onde ela esperava ser acolhida, onde ela esperava ser amada, ela só encontrou menosprezo, pessoas querendo o seu próprio interesse. Se nós fizermos a vontade de Deus, o mundo vai olhar para nós e nós vamos cair na graça do povo. As pessoas vão admirar
a igreja pela unidade que se tem. Mas essa unidade não provém de nós. Essa unidade provém do próprio Deus. E o nono ponto, que faz parte das características de uma igreja que verdadeiramente está cheia do Espírito Santo, é que é uma igreja que cresce. Versículo 47. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. E eu quero que você preste muita atenção, porque existem dois extremos muito comuns nas nossas igrejas. O extremo da aversão aos números. Uma igreja que é grande não pode ser uma igreja saudável. Uma igreja de 3.000 membros, ser uma igreja saudável, não é possível um negócio desse. É uma igreja deturpada, só pode. E o outro extremo são das pessoas que idolatram o Deus. E que essas sim, realmente, deturpam o evangelho para ter suas igrejas lotadas. Se nós fazemos a vontade de Deus como igreja, é de se esperar que a igreja cresça, não só em qualidade, mas também em número. Mas sabe o que é interessante? E eu já falei isso diversas vezes para vocês. A gente espera que a gente faça a colheita sem plantar. A gente quer que outras pessoas cheguem aqui na nossa igreja e se convertam sem a gente evangelizar. Sabe quando é que isso vai acontecer? Nunca. Nunca. Abra suas Bíblias lá em Romanos, capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículos 13 e 14. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Irmãos, Deus dá o crescimento. Deus é quem salva. E o texto que a gente acabou de ler aqui em Atos deixa isso muito claro. E o Senhor acrescentava. Quem é que acrescenta o número na igreja? Quem é? Hã? O Senhor. E como é que ele faz para o número aumentar? A igreja prega. Como é que você quer que Deus acrescente ao número de crentes nessa igreja se você não prega? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas também, como é que ele vai invocar se ele não sabe quem é Deus? Como é que ele vai saber se você não prega? É questão de lógica. Lógica. Uma igreja verdadeiramente cheia do Espírito Santo é uma igreja que prega. E é uma igreja que cresce. Cresce. E eu não tenho medo de dizer isso aqui, não. Deus é quem dá o crescimento. Mas Ele mostra que quando nós fazemos a sua vontade, a consequência lógica é o crescimento, irmãos. Ai, eu tenho medo de dizer isso, né? Vai que a gente diz isso e não é da vontade de Deus que outras pessoas se convertam. Vai que, né? Vai que Deus não quer mais ninguém adorando Ele. Pode ser mesmo um desejo do Senhor. Que ninguém mais adore Ele. A gente deve fazer as coisas preocupados com a vontade de quem? Deus. Deus mandou a gente fazer o quê? Pregar. Pra quê? O que a gente faz quando a gente se converte segundo o que Pedro diz? Nós somos raça eleita com um propósito, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele quer que a gente pregue para que outras pessoas preguem, para que outras pessoas preguem, para que outras pessoas preguem. E reconheçam quão grande Deus que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, se você tem medo da sua igreja crescer, achando que pode ser um crescimento que não vem da parte do Senhor, faça análise antes. É uma igreja que tem compromisso com essa doutrina? É uma igreja que tem compromisso com a comunhão, com a oração, com o temor, com o desejo das coisas, com o desapego das coisas materiais, disposição no coração de ajudar os demais, com unidade, com louvor e alegria, com exemplo até para os descrentes? É uma igreja assim? Eu não tenho que ter medo, não sei da vontade de Deus, não. Porque Deus quer que outras pessoas conheçam a Ele e que o adorem.
Foi para isso que Deus criou a humanidade. Se Deus não quisesse ser adorado, Ele não teria criado a gente. Não foi pensando em mim que Ele pensou na criação, não. Eu não sou nada. Foi pensando, sabe em quem? Nele próprio. Porque Ele é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. E se você tem vergonha dele e não fala, você é um membro, mas que não está cheio do Espírito Santo. Então abra a sua boca e fale. Deixe de ser ingrato. Quem não testemunha de Cristo, quem não evangeliza é um ingrato. Porque Deus nos deu a própria vida e nós não somos capazes de dar a nossa própria voz. Eu gostaria de fazer uma pequena reflexão antes da gente encerrar e dizer: nós vimos aqui um referencial do que é uma igreja cristã saudável. O que é uma igreja bíblica? Quem é que nos auxilia nessa transformação? Quem é? Espírito Santo. E o livro de Atos fala sobre quem? Sobre as ações do Espírito Santo. E sabe uma coisa que é interessante que nós recebemos do Espírito Santo? Todas as ferramentas necessárias para um processo chamado santificação. Mas de quem é a responsabilidade para a santificação? De quem? Minha. Não pode na nossa conta no sentido de toda a igreja. Santificação é individual. Você vai ajudar os demais irmãos? Vai. Mas o seu relacionamento com Cristo depende do modo como você está interagindo primeiramente com Ele. Então, irmãos, para a gente ter uma igreja desse modo, que cumpra essas características, nós precisamos ser mais santos. Estarmos dispostos a fazer a vontade de Deus. Se nessa noite você é um crente que sabe disso, mas não tem feito, meu irmão, Deus é um Deus de misericórdia. Mude. E eu me coloco à sua disposição para lhe ajudar. Irmão, eu quero lhe incentivar. Ajude e seja ajudado. Porque assim essa igreja será fortalecida. Mas se nessa noite você está aqui e ainda não é um membro de uma igreja, saiba. Ser membro de uma igreja é sinal de que você compreendeu quem Cristo é. Compreendeu a missão que Ele nos deu. Mas se você ainda não compreendeu quem Cristo é e a missão que Ele deu, eu quero convidar você para expor o Evangelho com clareza para você. Mas eu digo de antemão, é necessário arrependimento, porque todos nós somos falhos e imerecedores da graça de Deus. Se arrependa e se converta, para que sejam apagados os nossos pecados. Amém? Amém. Que essa igreja seja conhecida como uma igreja que verdadeiramente vive o que a palavra de Deus ensina. Amém? Amém. Vocês vão fazer isso? Espero que sim. Pai de amor, abençoe a tua igreja, Pai. Essa igreja é o local que se reúne aqui no Passaré, nós te clamamos. Ser conosco, Pai. Nos incomoda o nosso coração, para que nós possamos viver todas essas características. Nos ajuda a sermos uma igreja preocupadas com essa doutrina, Pai. Nos ajuda a sermos uma igreja preocupados com a comunhão. Nos ajuda a sermos uma igreja preocupada com a oração, com o temor, Pai. Nos ajuda a sermos uma igreja de pessoas que não se apegam aos bens materiais desse mundo. Muito pelo contrário, Pai, que eles colocam os bens que o Senhor deu à disposição da tua igreja. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor abençoe que essa igreja seja uma igreja conhecida pela unidade, pelo amor entre os irmãos. E também, ó Pai, que nós sejamos uma igreja que te louva com alegria, com entusiasmo, sabendo que só o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Nos ajuda a sermos exemplos não só entre nós mesmos, ó Pai, mas para o mundo. Que eles possam enxergar em nós a tua luz, ó Pai, que nós possamos ser sal, que nós possamos ser luz, e para que outras pessoas te conheçam e te glorifiquem. Nós te clamamos, ó Pai, que nós sejamos uma igreja que cresça por meio da tua intervenção, através da pregação da palavra, ó Pai, e do convencimento do Santo Espírito. É o que te clamamos. Em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe todos vocês, que tenham todos uma excelente semana e vivam para Jesus Cristo. Amém.